Abra comigo, por favor, Tiago no capítulo 4, verso 13. Tiago está dizendo assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e guardaremos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele continua dizendo no verso 15: em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Vamos repetir, irmãos? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Verso 16: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto, diz Tiago. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Até aqui a nossa leitura. Espírito Santo de Deus, fale poderosamente ao seu coração, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Queridos irmãos, quero deixar esta palavra com vocês, e eu desejo profundamente que o Senhor fale de uma maneira muito especial, porque o tema de hoje é o perigo da autossuficiência. O perigo da autossuficiência. Entre vários assuntos, meus irmãos, Tiago não poderia deixar de falar da autossuficiência. Nós já vimos aqui vários assuntos. Vocês sabem disso. Aqueles que acompanharam toda essa trajetória, esta série de mensagens, nós ouvimos tantas coisas. Mas agora, Tiago, para finalizar este capítulo, ele está falando sobre autossuficiência, que é uma tentação, gente, que atinge todos nós. A mim e a você. Às vezes, a autossuficiência se apresenta de forma explícita naqueles que possuem uma postura arrogante diante da vida. Outras vezes, a autossuficiência aparece de forma sutil em pessoas, por exemplo, que dizem crer em Deus, mas não o buscam de fato e nem o obedecem. Irmãos, a autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só, sem querer ajuda. O que é autossuficiência? Autossuficiência é contentamento excessivo consigo mesmo, é orgulho, petulância. Isso é autossuficiência. Amém, queridos? E Tiago faz questão, como eu disse, de abordar este assunto da autossuficiência antes de terminar aqui a sua carta no capítulo 4. Mas, meus irmãos, o que é que nós precisamos nesta noite saber sobre autossuficiência? O que é que nós precisamos saber sobre esta tentação? E eu gostaria de deixar ao seu coração 3 pontos, 3 aspectos importantes sobre este assunto. Sobre este perigo que ronda a gente. Sobre esta tentação. O que é que Tiago está falando aqui sobre este tema, gente? Eu quero apontar 3 aspectos importantes. O primeiro deles, se você quiser anotar, por favor, faça isso. Primeiro aspecto, Tiago está dizendo que autossuficiência é planejar sem Deus. Vamos repetir isso, irmãos? Autossuficiência é o quê? É planejar sem Deus. Eu pergunto, como planejar a vida? Como é que você planeja sua vida? Irmãos, sempre que nós estabelecemos a nossa agenda, o fazemos a partir de valores e prioridades. É ou não é? Aquilo que é importante, aquilo que nós valorizamos.
Interessante que no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, verso 16 e 17, mostra que ao homem foi dada a liberdade, o chamado livre-arbítrio. E o texto diz o seguinte, você não precisa abrir, Gênesis lá no capítulo 2. Olha só, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, como o quê? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então veja, foi dado ao homem a liberdade de arbitrar, isto é, escolher, decidir. Mas o homem se equivocou acerca dessa liberdade, meus irmãos. E o primeiro aspecto sobre esta liberdade que Deus concedeu ao homem é que ela exige total responsabilidade. E o segundo aspecto é que esta liberdade deve respeitar limites. Veja que interessante, são dois aspectos sobre essa liberdade que Deus concedeu a mim e a você. Primeiro, exige total responsabilidade. Primeiro, exige total responsabilidade. E segundo, deve respeitar limites. Porque, irmãos, nós não podemos fazer tudo quando e do jeito que a gente quer. Não, queridos, não. Na boa visão ética, o meu direito termina quando começa o seu, o do outro. Então, meus irmãos queridos, a liberdade que Deus dá ao ser humano é parcial. Sim, Deus não deu liberdade total ao homem para fazer da sua vida o que bem entende. Não. Aliás, isso não é a liberdade bíblica. Por exemplo, gente, nenhum de nós aqui escolheu o país onde nasceu. Você escolheu o país onde nasceu? A família onde nasceu? A cor dos seus olhos você escolheu? Hã? Não, nenhum de nós. Essas são coisas que nós herdamos pela soberania de Deus. Pois é, meus queridos irmãos, mas a queda do homem lá em Gênesis é o resultado do mau uso da sua liberdade, ainda que parcial. E aí, de forma rebelde, o homem usou a sua liberdade para desobedecer a Deus. Pois é, queridos irmãos. E aí, Tiago aqui, ele mostra essa independência e autossuficiência. Veja comigo o verso 13. Mantenha a sua Bíblia aberta. Olha só o que Tiago está dizendo. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Gente, olha, nós desejamos, queridos, fazer tudo sozinhos. É por isso que nós temos dificuldade de conviver com o outro, de dividir o espaço com o outro, de respeitar a posição do outro. Eu pergunto para você, nesta noite, quantas escolhas equivocadas nós já fizemos, hein? Quantos aqui fizeram escolhas equivocadas? Deixa eu ver. É mesmo? Quantas e quantas escolhas equivocadas fizemos? Quantas vezes nós utilizamos esta liberdade de maneira imprópria? Irmãos, quantas vezes nós decidimos absolutamente sozinhos? Não consultamos ninguém. Quantas e quantas vezes, e Tiago aqui está dizendo em outras palavras, o seguinte: vocês dizem, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, vou fazer este negócio, vou ganhar dinheiro. Tiago continua dizendo, vocês pensam que as suas agendas podem ser preenchidas livremente. Ah, queridos, isso é um grande equívoco, porque eu e você, nós não fazemos absolutamente nada sem a permissão de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga um amém aí bem forte. E Tiago está mostrando para nós aqui que até para fazer negócios honestos e lucrativos, nós precisamos da mão de Deus.
Precisamos da direção de Deus, porque Ele sabe se realmente nós temos condições de administrar mais dinheiro. É o Senhor. Porque, meus queridos irmãos, muitos ricos usam o dinheiro para o seu próprio mal, para a sua própria destruição. Vocês sabem disso. É simples, é só a gente observar. Quantas e quantas pessoas você conhece que por causa do dinheiro mudaram o seu comportamento, mudaram o seu caráter? É ou não é, gente? Quantas e quantas pessoas, então, querido irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. Portanto, tome cuidado com a autossuficiência. Tome muito cuidado. E o que Tiago está dizendo é que esta autossuficiência é absolutamente ilusória, enganosa. E ele diz, veja comigo, verso 16: vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês se vangloriam por não precisar de ninguém. Este sentimento é maligno, é falso, é enganoso, é mentiroso. Irmão, sempre que nós desejamos viver sem a direção de Deus, nós erramos o alvo. Nós entramos numa fria, nós pecamos. Aliás, sempre que o homem tentou ser autossuficiente, ele errou nas suas escolhas. Sempre. Então, queridos, nós não podemos curtir esta independência achando que nós não teremos consequências ruins. Porque virão consequências ruins, sim. É interessante porque o contexto aqui, para que você entenda, é que haviam judeus convertidos naquelas igrejas que saíam pelas ruas, saíam pelo mundo, e eles diziam o seguinte: olha, agora nós vamos ganhar dinheiro. Agora nós vamos para aquela cidade, vamos ganhar dinheiro lá. Depois, saindo de lá, vamos para outra cidade e vamos ganhar mais dinheiro. Era assim que eles faziam. Isso é muito interessante porque vocês sabem que judeu é bom de negócio. Eu não é? Tem judeu aqui ou não? Então, alguém apontou para um lá, outro não assumiu, mas tá bom. Judeu é muito bom de negócio. E como eles eram bons de negócio, eles tinham certeza do sucesso. Mas, queridos, isso nem sempre acontecia. Não era bem assim. Aí eu fico pensando, sabe, queridos? Eu fico pensando e eu pergunto, como é que você tem planejado a sua agenda? Como é que você tem planejado o seu futuro? Hein? Deus faz parte do seu planejamento de vida? Falta praticamente 1 mês e meio para acabar 2023. Sim ou não? Eu sei que muita gente está fazendo planos para 2024, na família, nos negócios, no trabalho. Alguns querem namorar, outros querem casar. Feijão está caro. Os planos, os sonhos, entrar na faculdade, os projetos, mas eu pergunto, Deus faz parte de tudo isso? Deus faz parte do seu planejamento de vida? Segundo aspecto importante que Tiago fala com a gente aqui. O primeiro, ok, irmãos? Segundo aspecto importante, Tiago está dizendo o seguinte agora, que a autossuficiência é não reconhecer a fragilidade da vida. Você pode repetir isso? Vamos lá. Você pode falar mais forte? Me ajuda aqui, vamos lá. Me ajuda a pregar, vamos lá. Autossuficiência é não reconhecer a fragilidade da vida. Meus irmãos, muitos de nós vivemos como se não fôssemos morrer. Aliás, isso é natural da gente, do ser humano. Saiba disso. Isso acontece por quê? Porque nós somos criados para a eternidade. Mas o pecado interrompeu esse projeto. Por isso que nós lidamos tão mal com a ideia da morte. E ainda nós vivemos e fazemos coisas como se fôssemos durar para sempre. Como se a gente não fosse morrer.
E aí, quando nós encaramos a realidade da morte, isso se torna traumático e desesperador. Queridos, quando nós percebemos o tempo passando, as rugas surgindo, né? Que mais? Os cabelos brancos chegando ou então caindo, né? Nós não temos mais aquela disposição que tínhamos, disposição física e mental para fazer algumas coisas como fazíamos antes. E tudo isso, meus irmãos, vai nos lembrando da nossa própria limitação, finitude. E Tiago está dizendo, verso 14, veja aí no texto. Tiago está dizendo, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês não sabem, só a parte A. Veja que é interessante porque Tiago, ele aqui estabelece um contraste entre a nossa prepotência de achar que nós podemos tudo e o fato de nós sermos limitados, fracos, finitos e pequenos. O que nos acontecerá amanhã, irmãos? O que vai acontecer comigo e com você amanhã? Alguém sabe responder? Como é que nós podemos projetar de maneira firme e segura o futuro se nós não temos certeza do que vai acontecer a nós daqui a alguns dias, meses, minutos, segundos? O que será de nós? Não é verdade? E Tiago está dizendo na continuação do verso 14, o que é a vida? Veja lá o texto. O que é a vida? Vocês são como a neblina. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, some, desaparece. É o que Tiago está dizendo aqui. Gente, isso é viver. Nós somos frágeis, irmãos. Nós somos frágeis como a flor do campo. O poeta português Miguel Torga, ele disse que cada dia nós deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. E olha, quando os mais velhos se lembram de momentos da sua infância e juventude, é interessante, né? Porque parece que tudo aconteceu ontem, há pouco tempo atrás. Você já teve essa sensação? Sim ou não? Pois é, às vezes eu olho para a minha vida, eu tenho 50 anos hoje. 50, mas eu olho para trás e falo, meu Deus, como passou rápido. Passou rápido demais. Pois é, meus irmãos. E aí a gente percebe, nessas horas que a gente percebe que a vida passa rápido demais. Passa rápido e tudo neste mundo é frágil, é finito, é transitório. Em Eclesiastes, irmãos, capítulo 6, o sábio Salomão já dizia que a vida passa como uma sombra. Eu escrevi uma música com um título, A vida passa e a gente não vê. A vida é como um vento, ela passa e a gente não vê. Essa é a vida. Agora, sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é lamentável? É que nós gastamos muito tempo e energia com coisas que não valem a pena. Reflita, pense aqui comigo, quantos dias nós perdemos em brigas com familiares? Quantos dias? Brigamos com pessoas, com amigos, com os pais ou com os filhos. Quantas oportunidades de viver melhor e quantas risadas nós deixamos de dar, porque nós não entendemos que a vida é como o vento, ela passa, a gente não vê. A vida é curta, ela é breve. E a gente perde o tempo, e a gente fica zangão, crente chato, de cara fechada, cara amarrada. Vem para a igreja assim, né? Com aquela cara tensa, amarrada. Você fala, meu irmão, você está feliz? Estou muito feliz. Mas que alegria é essa? Não, que a minha alegria é muito profunda. Não, a alegria precisa ser colocada para fora, meu irmão. Coloca esta alegria para fora. Porque, inclusive, você fica até melhor e mais bonito quando você dá um sorriso. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto.
quando você coloca um sorriso no rosto, você fica muito mais bonito, muito mais bonita. E aqui esta é uma igreja que a alegria do Senhor toma conta deste lugar e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, o Salmo 90, Moisés escreveu, ele tinha 80 anos. Quantos anos? 80 anos. E Moisés diz, neste Salmo, que a vida passa ligeiro. E ele faz um pedido. Ele faz uma oração, ele diz assim: Pai, ensina-me a contar os meus dias. Veja, Moisés não está pedindo a Deus que lhe ensine aritmética. Não, não é isso não. Mas capacidade para aproveitar bem o tempo e a vida, meus irmãos. Sabe, queridos, é isso que nós temos que pedir ao Senhor nesta noite. Por isso a nossa oração é a mesma de Moisés. Pai, ensina-me a contar os meus dias. Será que você pode orar comigo, fazer essa oração? Vamos lá? Pai, ensina-me a contar os meus dias. Levante as suas duas mãos aos céus e vamos lá, vamos lá. Pai, ensina-me a contar os meus dias. Mais forte, igreja, por favor. Pai, ensina-me a contar os meus dias. Aleluia. Aleluia. Amém? Terceiro, anote, por favor. Terceiro aspecto importante desta mensagem. O que é que Tiago está dizendo agora? Que autossuficiência é deixar de depender de Deus. Vamos dizer isso juntos? Autossuficiência é deixar de depender de Deus. Olha o que é que Tiago está dizendo no verso 15. Veja aí na sua Bíblia. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha só, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Vamos repetir? Se o Senhor... De novo, se o Senhor quiser. Até aí. Mas atenção, gente. Se o Senhor quiser, ou se Deus quiser, não é um jargão que nós repetimos sem pensar. Ah, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, tá ok. Não, não é esse jargão que a gente escuta no dia a dia. Ó, vai em paz lá, porque se Deus quiser, tá tudo ok. Sabe aquele jargão? Que muitos falam no dia? Não. O que é que significa esse se o Senhor quiser? Se Deus quiser, é submeter tudo a Deus em oração. Se o Senhor quiser, é submeter tudo a Deus em oração. Gente, quando nós não fazemos isso, nós falhamos, erramos o alvo, fracassamos. O problema, sabe qual é, queridos? É que nós queremos liberdade para ir e vir e fazer tudo do nosso jeito. E Tiago aqui está combatendo, pegando pesado, gente. Ele combate essa autossuficiência dizendo o seguinte para nós: submetam suas vidas, submetam suas agendas, sonhos e projetos a Deus. É isso que ele está dizendo. A verdade é a seguinte, irmãos, que se nós submetêssemos tudo a Deus, nós não teríamos sofrido tanto como nós sofremos. Nem até mesmo nos decepcionado tanto na vida. É verdade ou não? Porque todos nós aqui, queridos, todos nós já tomamos decisões que nós não deveríamos ter tomado. Nós entramos por caminhos, entramos em situações que nós não deveríamos ter entrado. E depois nós quebramos a cara. E aí então o que a gente faz? Senhor, me ajuda. Socorro, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Aí a gente cita até texto bíblico. Mas nós sempre fazemos isso. Clamamos a Deus, chamamos a Deus, quando as coisas dão errado. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós fracassamos por decisões precipitadas? E olha, eu quero dizer para vocês que há situações que você recupera, é verdade, mas outras trazem consequências irreversíveis. Portanto, tome muito cuidado. Tome cuidado e mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça. Eu pergunto para você, quando você vai tomar uma decisão sobre um relacionamento, um contrato, um trabalho, seja o que for, você consulta a Deus? Você fala com Deus? Você coloca este pedido diante de Deus, esse desejo diante de Deus? Porque nós temos, irmãos, que submeter tudo em oração a Deus, irmãos. Temos que submeter tudo em oração a Deus. E por que nós devemos fazer isso? Por 3 motivos. Por 3 motivos. Anote, por favor. Primeiro motivo, primeira razão. São 3 razões. Primeira razão, porque Deus é onisciente. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Tem que ser mais forte, com empolgação. Vamos lá, gente. Deus é onisciente. Isto é, irmãos, Deus sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele vê lá na frente. Tem portas que parecem boas para nós, mas não são. Sabia disso? Só Ele conhece os caminhos. Só o Senhor. Lembre-se de uma coisa muito importante. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre é o que, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, se Ele reteve a sua mão para não dar aquilo que você pediu, é porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom, não vai ser agradável, não vai ser perfeito. Perfeito aqui é o que não se encaixa completamente na nossa vida e necessidade. É isso que quer dizer. Então, cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado. Não seja turrão e obstinado, cabeça dura, teimoso. Porque, gente, alguns vão tomando decisões, fazendo negócios, assinando contratos, assumindo relacionamentos e não querem ouvir conselho de ninguém, nem de Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Eu sou mais eu. Eu me garanto. E aí você sabe qual é o fim disso tudo. Gente, ninguém consegue, parece que, mostrar para eles que o caminho que eles estão tomando é um caminho perigoso e de destruição. E olha, queridos, quando eles querem algo, eles têm um lema. Quando eu agir, ninguém poderá impedir. Assim que eles pensam. Quando eles querem algo, não há quem os impeça. Porque eles estão obstinados. E olha, uma das coisas misteriosas da ação de Deus sobre nós é que Ele respeita o arbítrio que Ele mesmo nos concedeu. Gente, se Deus quisesse, Ele poderia sim nos obrigar a fazer a sua vontade. Mas Deus não é assim. Deus não age assim. E a glória de Deus está exatamente no fato de nós escolhermos livremente a sua vontade e direção. Nós podemos escolher, porque Deus não impõe nada, não é goela abaixo. Não, queridos. Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele bate e espera a gente abrir. E eu quero te dar uma boa notícia. Hoje o Senhor está batendo a porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer algo tremendo e poderoso na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe isso no nome de Jesus? Amém? Ele vai fazer um milagre na sua vida. Agora, meus queridos irmãos, quando nós insistimos, e eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou dizer. Porque quando nós insistimos muito em algo, sabe o que pode acontecer? Deus pode dizer assim, olha, você quer isso mesmo? Ok, então assim seja. Mas eu quero isso, Senhor. É isso? Eu estou te alertando, não faça isso. Não vá por esse caminho. Não. Não, mas eu quero. E aí, queridos, a gente vai insistindo, 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 e chega uma hora que Deus diz, é isso que você quer? Porque Ele nos respeita. Ele não impõe. Ele diz, então assim seja. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido, queridos irmãos, eu quero deixar isso no seu coração, é que muitas respostas vêm segundo os ídolos do nosso coração. Tem nada a ver com Deus.
Não é resposta de Deus. Respostas que vêm segundo ídolos do nosso coração. E Deus sempre alerta, sempre fala sobre os perigos, mas Ele permite que façamos as nossas escolhas. E o que eu estou dizendo aqui tem base bíblica. Salmo 106, verso 12 em diante. Olha o que é que diz esse texto, queridos. É forte. Está preparado? Olha o que é que diz. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Está falando a respeito do povo de Israel. Eles creram na palavra de Deus, creram em Deus, e a Bíblia diz que eles cantavam o quê? Louvor. Louvores a Deus. Era crente, povo crente. Estavam lá todo domingo, louvando a Deus. Porque diz o texto que cedo, logo na segunda-feira, porque é muito parecido com a gente vem aqui para um encontro como esse, a gente canta, a gente adora a Deus, e damos a nossa oferta, e oramos uns pelos outros, e é maravilha, cantamos louvor a Deus, cremos naquilo que a palavra está dizendo, porém cedo, segunda-feira, o texto diz, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, pelo que Deus concedeu a eles o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deus concedeu o que eles pediram. Deus disse, ok, é isso que vocês querem? Está aqui. Mas fez definhar-lhes a alma. A resposta veio segundo os ídolos do coração do povo. Então, queridos, sabe qual é a oração que a gente precisa fazer nesta noite? Sabe qual é a oração? É dizer assim, Senhor, por favor, não responda segundo os ídolos do meu coração. Porque o meu coração é enganoso, Senhor. O meu coração é corrupto. É o que diz a Bíblia. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Será que a gente pode fazer essa oração agora? Você pode repetir comigo? Diga, Senhor, não responda segundo os ídolos do meu coração. Coloque as mãos sobre o teu coração e faça a sua oração agora. Diga, Senhor, não responda segundo os ídolos do meu coração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não responda. Não responda. Meu coração é enganoso. Meu coração é corrupto. Senhor, tem misericórdia de mim. E não responda segundo os ídolos do meu coração. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém, queridos. Mas você pode orar sim a Deus. Sempre dizer, Pai, eu tenho sonhos. Quantos aqui tem sonhos? Deixa eu ver. Projetos para a vida, deixa eu ver. 2024 está chegando aí. Tem muito sonho ou não? Projetos? Você pode dizer o seguinte, Pai, eu estou com vontade de fazer isso amanhã. O ano que vem, 2024, tenho sonhos, tenho projetos. O Senhor aprova a minha decisão? Hein? Porque eu não quero ser um filho rebelde. Livra-me, Senhor, da rebeldia. E se não for a tua vontade, eu não farei. E posso dizer uma coisa, se você fizer essa oração, Deus vai responder à sinceridade do seu coração. Diga glória a Deus. Porque é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Ele não rejeita, Ele responde às nossas orações. Amém? Segunda razão, por que nós devemos submeter tudo em oração a Deus? Por quê? Porque a vida é concessão de Deus. Você pode repetir isso comigo? Porque a vida é concessão de Deus. Isto é, apesar dele nos respeitar, irmãos, ele pode intervir, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano e ninguém pode impedir o seu agir. Esse é o nosso Deus. Às vezes, Deus está vendo que você precisa parar para refletir, para orar. Deus está vendo, então Ele permite alguma situação, Ele permite alguma crise na sua vida para poder falar com você e fazer você enxergar os perigos à sua frente. Oh, meus irmãos, o nosso Deus é bom. Amém. Nosso Deus é bom. Ele nos ama, Deus ama você. Ele tem cuidado de você, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele não quer jamais ver você triste.
destruído, arruinado, jamais. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, todas, sejam elas boas ou ruins, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está cuidando de você o tempo todo, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, é por isso que a nossa oração não deve ser: Senhor, comece a cuidar da minha vida. Nunca ore assim. Senhor, cuida de mim, comece a cuidar. Não, a sua oração deve ser: Senhor, livra-me da ansiedade de pensar que o Senhor não está cuidando. Porque, queridos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo nosso Deus, o nosso Pai bondoso, e Ele está cuidando sempre de cada um de nós. Saiba você, aonde você está, sentado aí no seu lugar, o olhar bondoso e amoroso de Deus estão na sua direção. Na sua direção. E Ele quer fazer algo novo na sua vida. Glória a Deus. E a terceira razão, por que nós devemos submeter em oração tudo a Deus? Porque não se separa o sacro do profano. Tem muita gente que pensa o seguinte, né, queridos? A escolher um curso ou não é coisa profana, é do mundo. Deus não tem nada a ver com isso. Eu escolher um curso na minha vida? Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada com isso. Veja que nós criamos uma separação. Nós criamos uma dicotomia que não existe, meus irmãos. Não existe. Para nós, cristãos, eu e você, o sacro e o profano estão nas mãos de Deus. Não existe essa separação. Então, o que eu posso concluir? Eu posso pensar então o seguinte, que se eu for fazer um negócio, se eu for comprar um carro, se eu for aceitar um emprego, seja o que for, eu preciso submeter isso a Deus e entender que toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que sou, todas as minhas ações, minhas atitudes, minhas decisões, tem que passar pelo crivo de Deus. Amém. Nós temos que crer que Deus tem planos bons para a gente, queridos. Tem pensamentos de paz, sim. Ele é o Deus da paz. Ele quer o melhor para mim e para você. Agora, a questão é que nós temos incertezas. Nós temos incertezas, nós somos muito medrosos, essa é a verdade. Sabe o que a gente diz? A gente diz o seguinte, será que vai dar certo? Será que esse negócio dá certo ou não? Nós somos inseguros. Né? Por exemplo, sobre a questão da oferta e do dízimo. Né? O que a gente pensa tantas vezes? A gente pensa assim, na hora que, quando se faz um desafio, o pastor Fábio, o pastor Tadeu, né, e outros mais aqui que sempre estão fazendo desafio para nós contribuirmos, a gente sempre pensa o seguinte, poxa, mas se eu for dar a minha contribuição, será que não vai faltar para mim? Eu tenho tal conta para pagar, tenho tal problema para resolver, tenho uma questão aqui para fazer. Vai faltar para mim? E aí, queridos, nós não confiamos que a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é Ele quem vai suprir todas as minhas necessidades. A gente não crê nisso. Sabe por que a gente não crê? Porque a gente acha que a gente pode controlar tudo. Que está tudo aqui nas nossas mãos. Eu controlo o meu dinheiro. Sou eu que controlo a minha vida. É assim que nós pensamos. Mas Tiago está dizendo para mim e para você nesta noite, coloque nas mãos de Deus a sua vida. Coloque nas mãos de Deus todos os seus sonhos, os seus projetos. Deixa Ele ser Senhor. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Você pode dizer sim ou não? Sim. Vamos deixar Ele ser Senhor da nossa vida. Agora, como é que nós podemos dizer que Ele é Senhor se nós não submetemos a Ele a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos? Hein, queridos? Olha, eu quero dizer para vocês que quem vive assim não conhece o Senhor. Não conhece a Deus e precisa ter uma experiência genuína, verdadeira com Cristo. E aí, irmãos, Tiago termina aqui dizendo o seguinte, verso 17, está aí, aberto, olha o que ele diz. Pensem nisto.
Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu achei interessante porque aqui parece que Tiago mostra uma outra categoria de pecado. Porque a gente pensa que pecado é só fazer coisa errada. Não é? Pecado é errar. Fazer coisa que não é para fazer. Para nós, pecado é isso. Mas aí, Tiago, ele diz assim para nós, que pecado não é só fazer coisas erradas, mas é também deixar de fazer coisas certas. Como assim, Ronaldo? Simples. Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Se você pode ajudar, pode contribuir. Na nossa fundação, como nós ouvimos o Nel falando agora há pouco, se a gente sabe que a gente pode contribuir, que a gente deve contribuir e não faz, isso é pecado. Se a gente sabe que nós devemos perdoar e não perdoamos, isso é pecado. Isso é pecado, gente. Se alguém está vivendo um momento difícil, momento complicado, e a gente pode ajudar, mas a gente não ajuda, isso é o que, irmãos? É o que, irmãos? Pecado. É pecado. E Tiago mostra para nós que aquele que não coloca Deus como prioridade, que não entrega a sua agenda a Deus e é autossuficiente, está cometendo pecado. Amém? Vou concluir com vocês. Vamos encerrar essa mensagem para a gente orar, irmãos? Olha, hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu quero administrar a tua vida com você. Deus está dizendo para você, para mim, eu quero administrar a tua vida com você. É uma parceria, estamos juntos. Eu quero administrar a tua vida com você. Portanto, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Isto é, seja livre do fardo, da autossuficiência. Deixe esse fardo de lado e descanse em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, que cuida de nós. Gente, isso é viver pela fé. Eu pergunto para você nesta noite, quais são os seus sonhos para o futuro, hein? O que é que você planeja para 2024? Qual é a sua agenda? Qual é o seu planejamento de vida? A minha oração por você, sabe qual é? É que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te guie em todos os teus caminhos e que você realize a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E então você viverá dias melhores na presença de Deus. Louvado seja o nome dele. Receba esta palavra. Aleluia.